Bom, é com muito prazer que entrevistamos neste programa a professora Luísa Álvares Pereira, da Universidade de Aveiro, de Portugal. A professora é especialista na área de ensino de língua portuguesa e ministra na sua universidade cursos na área de literatura, produção de texto, ensino, e também tem experiência no ensino fundamental, foi professora do ensino fundamental. Então nós vamos conversar aqui a respeito da experiência dela em Portugal e dessa relação também que ela tem com universidades brasileiras. Professora, a senhora possui amplas experiências no campo do ensino e da pesquisa. Para que possamos conhecê-la melhor, a senhora poderia falar um pouco sobre essa sua experiência? Antes de mais, obrigada pelo convite para esta entrevista e para esta intervenção. A experiência é longa, mas nunca é muita nesta área da língua, porque é um campo, como nós sabemos, complexo, difícil, em constante mudança. Tenho experiência de lecionar português e francês no ensino fundamental e no ensino médio, também de formar professores ainda quando estava no ensino fundamental e médio, e já na universidade a experiência muito ligada à pesquisa, quer na área da didática da língua em geral e da literatura, e sobretudo os meus escritos incidem bastante sobre a produção de textos e, portanto, sobre a escrita. Fui mesmo uma das primeiras pessoas em Portugal que escreveu um livro sobre essa área e tem sido um campo que agora tem muita gente e que tem, de facto, evoluído e se tem traduzido numa mudança de práticas nas escolas. Tenho orientado várias teses de professores que estão no terreno, que trabalham e que, portanto, cuja pesquisa vai ter alguma incidência depois na transformação das práticas. É sobretudo isso. A senhora também tem uma experiência na Europa com grupos europeus em rede, trabalhando o tema do letramento. Como é que é essa experiência com vários países da Europa trabalhando esse tema do letramento? Em que pé está essa pesquisa? Como é que é esse trabalho? Sim, fui sempre uma pessoa que procurou conhecer outros grupos e saber o que se fazia noutros países. E estabeleci relações muito com o grupo suíço. Eu sei de alguma controvérsia do que esse grupo pode ter aqui no Brasil, mas é um grupo muito importante, Broncar, Schnell e Dolz. Eu trabalhei e trabalho ainda bastante com Joaquim Dolz. Também pertenço a uma rede ligada ao ensino, à história do ensino da literatura na Europa. Portanto, tentar perceber quais foram as dinâmicas e os paradigmas em que se trabalhou o ensino da literatura, que sabemos que é um campo também muito importante, mas também muito controverso e polémico. E também tive fortes ligações com o grupo da Barre de Miniac, que trabalhou muito a questão também muito pertinente da relação com o saber ler, saber escrever. E, portanto, Espanha também é um grupo com quem estabeleci muitas relações com o grupo, sobretudo da Autónoma, e portanto é sobretudo na tentativa de procurar perceber o que se faz, o que se pesquisa, o que é que essas pesquisas nos permitem ser melhor professores na universidade e também melhor investigador, é sobretudo isso, mas mesmo assim é pouco relativamente ao muito que se pode fazer nesta área. Com o Brasil também, tive muitas ligações com a PUC, através do grupo da Ana Raquel Machado, tenho ligações com Unicinos, sobretudo com o grupo da Ana Maria Matos Guimarães, e já orientei uns 6 ou 7 doutorandos sanduíche, e mesmo pós-doutorandos, de Londrina também, da Universidade Federal de Minas Gerais, também tenho alguns contactos. E agora gosto muito de estar aqui na USP. Bom, a senhora falou em algumas controvérsias, eu queria puxar um tema aqui para nós, aqui é bastante interessante, que é exatamente do leitor contemporâneo. O leitor diante das mídias contemporâneas, diante dessa multiplicidade de suporte gráfico, convivendo com suporte eletrônico, com todas as possibilidades da eletrônica. Gostaria de saber como é que isso está se dando em Portugal. Quer dizer, esse leitor português que tem uma tradição dentro da literatura, ele se constitui ainda um leitor
vamos dizer, forte, ou ele está dividido, muito dividido em relação às novas tecnologias? Como é que vocês têm percebido isso? Esse fenómeno é global, não é? Não é particular do Brasil, nem de Portugal, nem de outro país. É global, é um fenómeno global e esta preocupação já existe desde McLuhan, que já chamou a atenção que, de facto, os mídias não são canais passivos e inocentes, vão fazer mudanças. E as mudanças existem. A escola é que tem sempre muita dificuldade em lidar, e é natural, porque de facto a escola, por um lado, tem que continuar a lutar para que haja grandes leitores, não é? Mas por outro lado também tem que aceitar de facto esse fenómeno e incorporá-lo e ver também as mais-valias que esses fenómenos também trazem. Podemos pensar, por exemplo, em termos de democratização, que atualmente qualquer aluno pode olhar e ver o Museu do Louvre, por exemplo, coisa que era inacessível há muito pouco tempo. E, portanto, quando falamos em arte, acesso à arte e à cultura, também podemos pensar nisso. Agora, de facto, acho que o leitor sistemático, de grandes obras também são normalmente volumosas, vai ficar restrito a um número muito pequeno de pessoas e vai ser um leitor mais que surfa, como dizem, não é? É um termo que se usa agora, o leitor que não é mergulhador, mas que vai surfando, não é? na leitura. Sim. Vamos ter cada vez mais esse leitor e a escola também tem de ensinar a ler dessa maneira, porque também há uma leitura mais potenciada nesse processo de leitura. Mas a escola é retrógrada, tem dificuldade, tem o seu ritmo. De fato tem o seu ritmo. Eu acho também que esse leitor vai ser cada vez mais raro, esse leitor de obras volumosas, de grande fôlego, né? Lendo seus textos, a gente percebe o que a senhora acabou de dizer em relação a essa proximidade com os pesquisadores da Suíça, da Espanha, enfim, essa rede que se desenvolveu bastante a partir do conceito de gêneros do Bakhtin, né? E no Brasil a gente teve um impacto também dessas pesquisas e esse impacto se deu sobre a produção de didáticos, sobre as avaliações do governo e, em geral, o resultado não foi muito bom. E por que ele não foi muito bom? Porque acabou entrando numa dispersão, de uma diversidade de gêneros, isso acabou ficando um pouco sem controle. E nesse sentido, eu acho que a senhora entendeu a minha posição aqui, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho. Em Portugal, ou no trabalho que vocês desenvolvem, há cuidados, modos de se desenvolver a concepção de gênero, de se relacionar essa concepção de gênero com letramento, com situações de cotidiano, da vida cotidiana contemporânea, de tal modo que se preserve um pouco a densidade do currículo, a densidade dos programas, enfim. Entendo perfeitamente a sua questão e diria duas ou três coisas. Primeiro, há uma tendência muito grande para bipolarizar normalmente as coisas quando se reflete sobre o ensino da língua, não é? Ou é só literatura ou só outros textos. De facto, em Portugal, por exemplo, Carlos Reis, que é do campo da literatura, sim, esteve à frente, foi ele que foi o coordenador dos programas que estiveram até agora em vigor, 2009 a 2014, e ele teve uma preocupação enorme em fazer um equilíbrio entre, por um lado, o regresso de facto à literatura, que era necessária, tinha muito saído do campo de trabalho, mas em também... E o grupo de que se rodeou para fazer esse programa deve tê-lo refletido com ele sobre isso, para pensar que o trabalho com outros textos, nomeadamente os textos que são do campo escolar, é hoje reconhecido como um trabalho fundamental para a aquisição de conhecimentos noutras áreas disciplinares. Os alunos leem história, aprendem história porque leem textos de história. Aprendem ciências porque leem textos de ciências e, portanto, os textos são fundamentais. Agora, e o conceito de género pode ser produtivo, se não for visto numa forma muito restritiva, muito mecanicista e muito técnica, pode ser produtivo para ajudar a compreender que, de facto, os textos empíricos com que nós lidamos estão ancorados a determinado protótipo, não é? que podemos chamar género, e isso pode ajudar quer na leitura, quer na escrita. Portanto, os programas dele foram agora substituídos por alguém
que é completamente a favor, por exemplo, da literatura, mas cujo programa tem, por exemplo, a preocupação de estabelecer uma dimensão apenas para a educação literária, que se nós lermos é extremamente complicada, porque não quer misturar a educação literária com a leitura e com a escrita e não consegue fazer esse exercício. Além disso, faz uma coisa que é um retrocesso total, que é a imposição da leitura de 2 ou 3 obras. No mundo, como é o caso de Portugal, em que a literatura para a infância, nos últimos 15 anos, teve uma expansão enormíssima e uma qualidade como nunca tinha tido. De facto, trabalhávamos na literatura para crianças com meia dúzia de autores, até muitas vezes transformados e adaptados da literatura para adultos ou jovens, e agora temos, de facto, aquilo que podemos chamar uma literatura para a infância criativa, imaginativa, e ela reduz apenas a 2 textos e nem sequer podemos dizer que escolherá os melhores. Numa análise feita a outros programas franceses e ingleses, por exemplo, reconhecemos que eles dão indicação, por exemplo, os ingleses dizem é importante que os alunos conheçam Shakespeare e depois é importante que leiam, e não que leiam obra A, B e C. Portanto, nesse aspecto, é por isso que não podemos bipolarizar. Afinal, regressamos ao literário, mas impomos de tal maneira regras que esse literário também se vai tornar de uma forma muito mecanicista e muito tecnicista. E não é isso que, de maneira nenhuma, nós queremos com a leitura literária. Portanto, o equilíbrio e o saber conceptualizar o que é que está por trás quando ensinamos uma coisa ou quando ensinamos outra é muito importante. Do Brasil, de facto, eu reconheço alguns materiais, e não conheço tudo, que houve um excesso e fazer, isso acontece muito em educação, não é? De uma proposta boa, não é? De uma proposta boa, sem um bom acompanhamento, sem uma boa formação, poder se transformar numa realização má e fraca. Sim. E eu concordo com o que a senhora disse em relação a essas abordagens possíveis da literatura, da própria literatura se transformar às vezes num mecanismo restritivo dentro da escola. Mas a gente podia pensar aqui uma outra pergunta. A literatura propicia uma boa produção de texto? Como é que a gente pode pensar a produção de texto a partir da literatura? É uma fonte privilegiada, mais privilegiada do que as outras? Como é que a senhora pensa a produção de texto? É justamente disso que eu vou falar um pouco logo na conferência, dos modos como essa aproximação se tem dado, se pode dar e podemos repensar. Num modelo clássico, a escrita, a produção de texto fazia-se na célebre redação ou composição, muito a partir das ideias que nós escolhíamos no texto, não é? O autor retrata a história de também tu podes inventar uma história idêntica, etc. O que se pretende hoje é que esta aproximação se faça de múltiplas maneiras, porque também o trabalho com a literatura deve ser feito de múltiplas maneiras. Por exemplo, o Conselho da Europa publicou muito recentemente um documento em que preconiza os aspectos da língua que devem ser trabalhados com a literatura e também alargar o próprio conceito de literatura. Por exemplo, eles alargam, trabalhar com os alunos documentos em que se celebra a apresentação de um texto, pode ser estarmos a trabalhar no campo da literatura. Podemos estar a trabalhar com outros textos, mas são textos que estão ligados ao evento e à própria concepção de literatura. Portanto, essa aproximação pode-se dar por várias vias. Por exemplo, uma das que eu defenderei logo e mostrarei alguns exemplos é o próprio caderno de leitura dos livros que os alunos podem ter e o trabalho que o professor pode fazer sobre esse caderno de leituras para ir propiciando a capacidade do aluno ir interpretando os textos e fazendo a ligação dos textos às suas próprias experiências pessoais. Isto só para dar um pequeno exemplo de como essa aproximação se pode dar atualmente neste campo. Ótimo. Bom, nossa conversa então está chegando ao final. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na nossa universidade, a palestra que vai ministrar hoje, e espero que nós tenhamos aí um
novos encontros, novas possibilidades. Agradeço muito a sua presença. Eu agradeço também o convite e estou a gostar muito de estar aqui e, sobretudo, de conhecer o trabalho de outros colegas, o que fazem, refletirmos sobre estes conceitos e a forma como nós nos situamos conceptualmente em termos do ensino da língua e da literatura. Muito obrigada.